Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Sou a professora Andresa Xavier, a professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí a nossa aula de número 12, tá bom? Com o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, parte 2. E o detalhamento nós temos formas do relevo e agentes formadores do relevo. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 12 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né, falando sobre esses agentes que vão formar ali o nosso relevo, né, ou modelar o nosso relevo, e também nós vamos falar sobre as formas da Terra, né? Então nós vamos iniciar com alguns conceitos, né, e verificando aí como é que ocorre essa transformação desse relevo em cada uma das partes do mundo. E também conhecer, né, essas formas de relevo. Então, nós temos aí as formas da Terra. Nós temos a área total aproximada aí do nosso planeta, né? Nós temos aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. E aí, aquele questionamento, né? Por que planeta Terra, né? Já que nós temos aqui uma quantidade em quilômetros, em área, né, de continentes e ilhas, de aproximadamente 149 milhões de quilômetros quadrados. Já aqui dos oceanos e mares, a gente tem, olha, 361 milhões de quilômetros quadrados, gente. A fotografia da Terra, ela pode sugerir aí uma superfície lisa e uniforme, né? Mas, na realidade, nós temos aí uma superfície, gente, que ela é irregular. E é justamente por conta dessas formas do relevo que a gente vai observar, onde a gente tem ali ondulações, formas de relevo que vão se diferenciar em cada parte do mundo, influenciada por vários agentes que vão ser responsáveis por modelar o relevo, certo? E aí nós temos também dessas informações, né, que eu falei para vocês, por que não o planeta Água, né, já que a gente tem uma área bem mais extensa aí de mares e oceanos do que ali a quantidade inserida nas terras imersas, né, composta pelos continentes e pelas ilhas, tá bom? Apenas há critério aí para a gente se informar com relação à área ocupada por cada uma dessas partes, né, do nosso planeta, certo? E aí temos também, além dessa parte que nós verificamos com relação a essas irregularidades, né, existem áreas com terrenos elevados, aí a gente vai observar, em outras com terrenos baixos, né? Por isso a gente observa essa questão dessa irregularidade aí. Em algumas áreas, a gente tem ali um relevo que é considerado um relevo mais plano, né? Enquanto que outras apresentam aqui ondulações. Então, são essas primeiras formas aqui que a gente já observa e essas diferenças, né? E a esse conjunto de variações, gente, de formas aí de partes planas, partes mais elevadas, as áreas mais baixas, nós vamos chamar de relevo, tá bom? Então, nós temos essas diferenças com relação em cada uma das áreas da superfície terrestre, né? Ou seja, em cada estado brasileiro, em cada país da América do Sul, do continente americano em geral, ali do continente africano, da Rússia, da Europa, da Oceania, ali onde fica a Austrália. Então, cada uma dessas áreas do planeta, a gente vai observar essas irregularidades, essas partes mais onduladas, mais planas, e isso nós vamos chamar de relevo, certo? Agora vamos observar uma imagem e aí a gente tem um panorama geral da questão dessa irregularidade e da questão também da altitude, né? Então, vamos iniciar aqui pela altitude, olha. Então, nós temos aqui, olha, as montanhas, tá bom? Então, aí nós observamos uma grande elevação da crosta terrestre. Se comparada, por exemplo, aqui às áreas de planície, nós vamos observar com relação à altitude. Vocês concordam comigo que a montanha ela tem uma altitude diferente da planície, que está ali mais próximo
do nível do mar. Lembrando que a altitude, nós estamos nos referindo ao nível do mar, tá bom? Então, aqui, olha, vou até traçar uma reta. Aqui a gente tem o mar e aqui, olha, a gente vai encontrar a altitude da montanha. Já a planície não, ela já está ali mais próximo do nível do mar. Então, apenas para a gente já observar aí com relação à questão dessa altitude e também com relação à forma, né? Aqui as chapadas, olha. As chapadas a gente tem uma forma de relevo com o topo, o quê? Plano. E alguns desníveis, né, que a gente vai observar. Então, a gente já tem também uma diferença aí com relação se temos ondulações, se é um relevo mais plano e as outras formas, né? O vale, que é uma depressão alongada entre elevações do relevo. Os morros são pequenas elevações do relevo que se destacam em áreas planas. Temos aí também o golfo, né? Que é aquele arco quase fechado que vai se comunicar, gente, com o oceano, que está próximo ali da parte continental, tá bom? As penínsulas, né? Aqui a gente vai observar as penínsulas, olha, que são justamente essas formas de relevo que avança da parte do continente, ela vai avançar para onde? Para o mar. Aí nós temos também informações sobre os arquipélagos, que são conjuntos de ilhas, a ilha que vai ser ali definida como uma área do relevo que se encontra cercado de água, né? Nós temos a enseada, que é uma praia em formato de arco aberto. Então, cada um com as suas definições. E a gente tem também aí várias diferenças com relação a essas formas do relevo. Vamos observar agora, olha, a diferença entre altura e altitude. Então, a gente confunde muito, né, esses dois conceitos. Agora, vocês não vão confundir mais, olha. Por quê? Eu mostrei para vocês lá na imagem anterior, né, a montanha, né? Então, a gente viu lá do nível do mar até a montanha. Então, nós vimos que nós estávamos falando ali de altitude. Se eu verifico da superfície terrestre, que é no caso aqui, olha, a altura da superfície até essa parte aqui que eu coloquei para vocês nessa linha vertical, eu estou aqui vendo a altura e não a altitude, porque a altitude é sempre em relação ao nível do mar, tá bom? Então, aí não confundam mais. A altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Então, ali da superfície terrestre para cima, tá bom? Por exemplo, um prédio. Ah, esse prédio tem quantos metros de altura? Eu não vou dizer qual é a altitude de um prédio, né? Eu estou me referindo à altura ali daquele prédio, porque ele foi construído ali na superfície, tá bom? Vamos agora ao conceito de altitude. Vocês já viram aí a diferença entre os dois, né? Mas aí a gente tem um conceito para cada um, que vai ser a medida que nos permite conhecer a elevação, né? Das diferentes formas de relevo da superfície terrestre em direção a quem, em relação a quem, gente, ao nível do mar. E lembrando que o nível médio do mar, ele está aqui numa altitude de 0, tá bom? Então, aqui é essa altitude aí do mar, tá bom? Uma altitude sempre 0. E aí você vai verificando cada uma das formas de relevo, a altitude dela. Ou a altitude daquela cidade. Aquela cidade, qual é a altitude dela em relação ao nível do mar? A gente sempre tem essas informações também quando a gente vai se referir aos aspectos físicos, né, de cada um dos lugares. Vamos agora conhecer as formas do relevo. Aí nós temos as montanhas, que foi aquela forma que a gente viu lá inicialmente na imagem, né? Elas são as maiores elevações naturais da superfície terrestre que a gente observa. E aí nós temos também a formação da cordilheira, né? Da cadeia de montanhas, que são o quê? Conjunto de montanhas, né? Elevadas ou muito altas, como foi colocado aqui. Um exemplo disso, a Cordilheira dos Andes. Vocês já ouviram falar? Cordilheira dos Andes, que fica a oeste da América do Sul, né, do nosso continente. E aí a gente tem ali um conjunto de várias montanhas, tá bom? Que tem ali uma altitude, né, considerada elevada. As características estão sujeitas a processos erosivos, né, ou seja, processos ali de desgaste ao longo do tempo e perda de sedimentos,
Se vai passar por um processo de erosão, eu já sei que, consequentemente, ele vai perder aqui sedimentos, tá bom? Então, sempre lembrem disso. E podem também ter formações antigas ou formações recentes, né? Depende do lugar onde você está avaliando, se passou por um processo de erosão ou não, entre outras condições. Ocupação humana das montanhas, geralmente são consideradas aí áreas de difícil ocupação, né? Então, imaginem vocês construir ali uma casa, uma moradia numa área de montanha, né? Então, a gente vai falando sobre cada uma das formas de ocupação em cada uma dessas formas de relevos. Vamos agora para os planaltos. Aí nós temos, são superfícies irregulares, as altitudes elas podem variar, né? Depende também da localização, onde está inserido essa forma de relevo. Menores que as montanhas. Então, a gente já percebe que essa altitude ela vem diminuindo. As características no Brasil, aí nós temos o Planalto Central, né, que é considerado plano, com relação às irregularidades, né, dessa forma de relevo. Aí nós temos o Planalto Atlântico do Leste e Sudeste. Ele possui ali origem no desgaste de antigas montanhas. Então, antes de ser um planalto, era o quê? Uma montanha. Passou por processos de erosão, de desgaste, perdeu ali sedimentos, e aí nós temos a formação dos planaltos, tá bom? Então, é o exemplo aí no Brasil, no caso do Planalto Atlântico do Leste-Sudeste. Aí nós temos o processo de formação e modificação, né? O que acontece? Aí nós observamos também processos erosivos, né? Estão sujeitos a desgastes erosivos, como, por exemplo, as chuvas, os rios, a variação de temperatura. Isso também pode influenciar, né, nesse processo de desgaste dessa rocha. Lembrando, gente, que isso acontece aí por muitos anos, tá? A gente não vai observar hoje uma montanha e amanhã essa montanha ela passou por um processo erosivo de um dia para o outro e perdeu muitos sedimentos, né? Isso não vai acontecer. Então, isso a gente vai observando aí ao longo dos anos. A ocupação humana tende a ser áreas aí de maior ocupação, né? Já é uma área mais fácil, digamos, do que ali as áreas de montanha. As formas de relevos associadas aí aos planaltos. A gente vai ter os morros, que são ali formas com topos mais arredondados, e aí a gente vai observar sempre a altitude, né? Para definir se aquilo é um morro, se é uma serra, se é uma chapada. O morro, a gente tem ali a altitude entre 300 e 900 metros, tá bom? As serras, de 600 a 3.000 metros, formas alongadas, fortes desníveis, né? E aí também essa variação entre a altitude. Já as chapadas a gente tem acima de 600 metros, tá bom? E são constituídas aí em grande parte, né, pelo material do arenito, tá bom? Então são algumas das características dessas formas de relevos associadas ao planalto, morros, serras e chapadas. Vamos agora às planícies. Aí nós temos as características da planície, que são áreas geralmente planas. Aí a gente já vai observar o quê? As baixas altitudes, tá bom? Então, essa é uma das características. Olha, relevo com baixa altitude, relevo que tem ali formas planas, eu já sei que estou falando das planícies, tá bom? Então, sempre comparado com relação à montanha e ao planalto, né? Então, a gente tem baixas altitudes comparadas às outras formas de relevo, a gente vai classificar como planície. O processo predominante, a gente tem aqui, olha, a acumulação de sedimentos. O que a gente tem lá nas outras formas, do planalto e montanha? A gente tem desgaste, processos erosivos. Aqui, gente, nas planícies, aquele material lá da montanha, lá do planalto, ele passou por um processo erosivo, ele vai acumular em algum lugar. E, geralmente, isso vai formar o quê? As planícies, ocorrendo esse processo de sedimentação, né, que vai ser perdido aqui das montanhas e dos planaltos. Então, imaginem aí essa montanha, esse planalto, passando ali por processos erosivos ao longo dos anos. Chuva, vento, entre outros processos de desgaste. Aquele material, ele vai sair ali daquela forma de relevo, ele vai acumular em algum lugar. E aí vão formar as planícies, tá bom? Aí nós temos a ocupação humana, nessa forma de relevo, são áreas muito povoadas, né, desde as civilizações antigas,
por conta, né, do fácil deslocamento, se a gente for comparar as outras formas de relevo, a presença também de solos férteis, né, então a população, essa civilização, ela foi em busca ali de onde tinha água, de onde tinha um solo fértil para plantar, e consideradas áreas de fácil ocupação. Os tipos nós temos as planícies fluviais, que são cortadas por quens, fluviais, sempre lembrem, de rios. Quando a gente tem pluviais, com a letra iniciando ali, a letra P de pato, nós temos a influência das águas das chuvas, tá bom? Não confundam aí também. Fluviais com pluviais. E temos as planícies litorâneas, que elas vão estar próximas ao litoral, tá bom? Então, a gente consegue fazer essa classificação bem fácil aí para o tipo de planície. A topografia, nós temos as montanhas mais altas, né? E aí, as maiores planícies, tá bom? Então, a gente sempre observa com relação à altitude. Lembra que a gente falou a altitude em metros de cada uma delas? Então, aí a gente vai observar. Então, nessa topografia, nós temos aí essa diferença com relação às áreas de montanhas e com relação às áreas de planícies. Aí eu vou mostrar para vocês, olha, algumas das cordilheiras pelo mundo. Falei para vocês aqui da Cordilheira dos Andes, né? Então, a gente tem aí nessa parte em marrom, em destaque para vocês. Então, toda essa área, toda essa costa aí da América do Sul, a gente vai encontrar essas áreas de cordilheiras, tá bom? Esse conjunto de montanhas. Ali, entre o continente africano e europeu, a gente tem a Cordilheira do Atlas, ali os Alpes, a Cordilheira ali de Zagros, entre outras cordilheiras pelo mundo. As maiores planícies, aí nós temos a bacia do Rio Amazonas, ainda na América do Sul, a região dos Pampas. Vamos lá para o continente africano, olha, a bacia do Congo, né, classificada como planícies. Vamos lá para o continente europeu. Planície europeia, planície da Sibéria Ocidental, planície indo-gangética, entre outras planícies espalhadas aí pelo mundo. Então, cada uma com as suas características. Vamos agora para as depressões. Aí nós temos as características das depressões, tá bom? São terrenos menos elevados, né, do que os encontrados ao seu redor. Lembrem, gente, que a gente sempre vai reparar o relevo, ele sempre coloca, né, ao redor, comparado à montanha e comparado ao planalto. Quando a gente observa um relevo, a gente sempre tem que considerar o todo. É claro que a gente já tem ali todas as classificações, né? Mas a gente sempre precisa observar o todo. Por isso que no conceito de depressão, ele coloca aí, olha, são terrenos menos elevados do que os que são encontrados aqui ao seu redor. Hoje a gente já tem, né, toda uma classificação do relevo do Brasil, a gente sabe onde encontra as depressões, a gente sabe onde encontra as planícies, sabemos onde encontramos os planaltos, mas como que isso era feito antigamente, né? Então, a gente tem aí alguns projetos que aconteceram no Brasil para fazer essa classificação, né? E dentro dessa classificação, o todo era analisado. Então, todas as formas de relevo, elas foram analisadas para fazer essa classificação que a gente tem hoje. Mas se de repente você está indo ali conhecer um lugar, você não sabe qual as características do relevo daquele local, de um outro país, você sempre vai observar o todo. Então, você vai observando ali as altitudes de cada uma das formas de relevo, certo? Aí nós temos as características das depressões, são superfícies geralmente planas, né? A gente tem ali uma inclinação suave, diferentemente das outras formas de relevo, resultado aí do longo processo erosivo e também predomina o processo de acúmulo de sedimentos. Então, vai ocorrer os dois processos, tanto de erosão quanto de sedimentação, tá bom? Lembrando que sedimentação é o quê? Acúmulo de sedimentos. Classificação, a gente tem aí as depressões relativa e absoluta. A relativa, ela está sempre acima do nível do mar. Se é uma depressão que está abaixo do nível do mar, ela vai ser chamada de depressão absoluta. Então, a gente tem essa diferença aí para as duas, tá bom?
Relevo dos oceanos. Meu Deus, professora, a gente tem relevo também dos oceanos? Também temos, gente. Assim como temos na parte continental, né, que a gente acabou de ver, nós vamos encontrar também ali nos oceanos as formas de relevo, né? Primeiro nós temos a plataforma continental, nós temos aí, ela vai se estender lá da orla marítima, né, até 200 metros de profundidade. Passou disso, a gente já tem outra forma de relevo. Ela vai ser recoberta aí por sedimentos também vindos ali do continente, né? Dos rios, dos ventos, das enxurradas ou até mesmo das geleiras. A gente tem ali o encontro, né, dessas áreas, geralmente do petróleo, do gás natural, e também uma importância dessa área, né, dessa plataforma continental, para as atividades econômicas, né, a extração do petróleo e também da pesca. O talude continental, nós temos uma área com grande declividade, né, diferentemente ali já da parte que a gente observou. Plataforma continental e a região pelágica, a gente pode chegar aí até 3.000 metros de profundidade, né, diferentemente da outra forma que nós observamos. A região abissal, a gente já tem a parte que vai ser a parte mais profunda. Então, ela vai estar mais distante de onde? Lá da orla marítima, tá bom? A gente tem ali as fossas submarinas, né? A gente tem as fossas marianas, que são bastante conhecidas, né, pela profundidade. E aí nós encontramos uma profundidade superior a 5.000 metros, né? E temos uma baixa quantidade de nutrientes e também de temperatura, diferente das outras formas do relevo do oceano, né? Aquela parte mais próxima da orla marítima, a gente já tem uma quantidade maior de sedimentos, até mesmo por conta ali da atividade da pesca, né? Presente ali esses nutrientes que vão servir ali para as espécies animais dos oceanos, tá bom? Aí o exemplo, né, a depressão Challenge da Fossa das Marianas, que possui aí aproximadamente 11.033 metros, certo? Vamos falar agora dos agentes internos ou endógenos, tá bom? Quando vocês ouvirem falar agentes endógenos, a gente já sabe que são os agentes internos. Aí depois a gente vai ver o outro, a gente vai sempre associar. Aí os agentes internos são essas forças, né, que vão modelar o relevo. Nós temos aí, por exemplo, o tectonismo, que ele vai ser responsável também por essa modelação do relevo, tá bom? Então, é o que ocorre na parte interna do nosso planeta. A movimentação das placas tectônicas, né? Então, essa colisão que vai ocorrer entre essas placas, que foram responsáveis, por exemplo, pela formação das cadeias montanhosas ali da Cordilheira dos Andes, né? Então, isso vai resultar aí, por exemplo, na formação nessas formas, né? Vai modelar o relevo. Já os agentes externos, aí eu falei para vocês, olha, internos são endógenos, né? Ou endógenos. Já os externos, nós chamamos eles também de exógenos. Então, sempre associe aí o início de cada uma dessas palavras para vocês não esquecerem, tá bom? Então, externos e exógenos, que já vai ser na parte exterior aí do planeta. Então, essas forças, né, que vão atuar, que vão modelar o relevo, elas são responsáveis pela transformação dos relevos. Viu que a gente falou? Planalto, planícies, as montanhas, ocorrem ali por processos de erosão ou por processos de sedimentação, né? E esses agentes, eles são chamados de agentes externos ou exógenos, tá bom? Aí nós temos alguns exemplos. É o caso dos rios, dos mares, das geleiras, das chuvas, né? Então, elas vão atuar ali diretamente na modelação desse relevo. Os seres vivos também são considerados aí agentes externos que também vão modificar o relevo, tá bom? Então, além aí desses processos de erosão, né, dos mares, das geleiras, das águas das chuvas. E aí na imagem nós temos alguns exemplos, olha. Aqui, por exemplo, da erosão glaciária. A gente tem também, gente, a erosão do homem, né, que é essa erosão aqui, olha, a antrópica. É a erosão causada aí, o desgaste do relevo causado pelo homem, né? Ele pega uma superfície que tem ondulações e coloca aquela superfície plana, ou seja, ele modificou o relevo, né? Esse agente, sim, ele é capaz de modificar o relevo aí em pouco tempo, né? Já os outros agentes, não. Vamos aí para a erosão glacial. Ela ocorre em regiões frias e intemperadas, né?
que é justamente onde nós vamos encontrar ali o gelo acumulado, e aí isso vai acabar levando ali os detritos dessas rochas, tá bom? E isso também vai modelar o relevo, né? Vai deixar ali um pouco mais largo os vales, aprofundando esses vales e modelando os relevos nessas partes mais frias do nosso planeta. A erosão pluvial, nós temos aí causada pelas águas da chuva ou neve, né? Que eu falei para vocês lá no início, ela também vai modelar o relevo. A fluvial, nós temos aí o resultado do desgaste causado pelos rios, tá bom? Aí vai formar os vales, as planícies, causando esse processo de sedimentação, tá bom? A erosão marinha, então aí nós temos esse desgaste do relevo, essa modificação do relevo, né? Através ali das ondas, né? Dos mares. Então, essa ação das ondas, ela também vai provocar um desgaste nesse relevo próximo ali dos mares, tá bom? A erosão eólica, aí eu trouxe algumas imagens para vocês observarem, olha. Essa rocha aí, gente, ela sofreu um desgaste causado pela ação dos ventos, né? Então, o vento, ele vai transportar, ele vai desgastar e vai modelar essas formas de relevo que estão presentes aí nessa paisagem para vocês. Ainda das erosões eólicas, nós temos as formações típicas, que incluem as áreas de dunas, aquelas áreas desérticas, aqueles sedimentos de areia presente ali, eles vão se movimentar todos os dias. E qual é o agente? Vai ser o vento. E isso nós chamamos de erosão eólica. Temos o acúmulo de areia, né? Também aí por esse processo de erosão eólica. Essa areia ela vai estar se movimentando ali todos os dias, né? Com a força dos ventos. Então, isso vai causar o acúmulo em alguma parte, né? Em alguma área ali daquela forma de relevo, tá bom? Então, são alguns dos exemplos aí na imagem para vocês, né? No caso do Rio Grande do Norte, a gente também tem outras áreas ali dos lençóis maranhenses também, que todos os dias ocorre essa modelação ali naquela área. Aí nós temos as formas do relevo eólico no deserto, né? Que também vão modificar, vão transportar esses sedimentos. Aí mais uma imagem para vocês observarem essa ação dos ventos também nas regiões de deserto. E aí nós temos a ação humana, né? Lembra que eu falei para vocês? A ação antrópica. Os homens também vão ser responsáveis, né, por modificar o relevo através de construções, né? Então eles vão modificar através de várias técnicas e também de práticas, né? Tanto na construção quanto também aqui na extração desses recursos minerais. Então, a gente vai modificar os relevos. Algumas imagens para vocês observarem, olha, ele pegou essa forma de relevo, né, essa modificação direta, escavou e ali nós temos uma construção, uma escavação de um túnel, né, passando ali o transporte ferroviário. Então, ele foi um agente direto na modificação desse relevo aí da imagem. Aí nós temos também os aterros e a expansão territorial aí nessa imagem para vocês observarem. Então, toda essa área aqui, por exemplo, que foi aterrada. Deixa eu só voltar aqui. Então, toda essa área aqui, olha, que ela foi aterrada. Então, essa área, ela passou também por uma modificação, né? Onde teve aí um agente, né, responsável pela modificação, que foi o homem. Uma modificação direta no relevo. Erosão e atividades humanas, podemos falar também sobre a questão do desmatamento, das atividades da agricultura, né, onde o homem também vai atuar diretamente aí nessa modificação. E agora mais uma imagem para ver como o homem atua também, né, nessa modificação, nessas planícies de inundação, né? Então, a gente tem ali a construção, a modificação da paisagem. Nós temos ali, por exemplo, a questão dos canais de rios, né? Que eles eram mais largos para passar ali as águas no período da chuva, dos rios. Isso acontece muito na região amazônica. E essas construções, esse processo de urbanização, ele acaba causando, como a gente observou aí na imagem, nos Estados Unidos, né? Essas áreas onde vai ocorrer essas inundações, tá bom? Principalmente em áreas de planície, que a gente vai observar essas interferências humanas, né, que vai acabar prejudicando aí também a população.
Então, essa foi a nossa aula sobre as formas de relevo e precisamos lembrar quais são esses agentes, né? Os agentes internos, os agentes externos, que vão ser responsáveis ali em modificar o relevo, né? Ou as formas de relevo que nós verificamos aí na nossa aula. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.